Olá pessoal, na última aula nós discutimos que os aminoácidos sofrem ionização, gerando espécies carregadas e a natureza desses grupos carregados presentes na estrutura vão depender do pH do meio. No exemplo que nós fechamos a última aula, nós partimos da discussão da glicina, que é um exemplo de alfa-aminoácido mais simples, cuja cadeia lateral, o grupo R, é um átomo de hidrogênio. Para esse aminoácido, nós discutimos então que de forma específica o pKa para o grupo amino protonado é 9,6 pKa2, pKa1 para o hidrogênio do grupo ácido carboxílico é o pKa 2,3 e ainda que não existe pKr associado, uma vez que a cadeia lateral é apenas hidrogênio, não é um grupo ionizável. Ainda nós discutimos que a carga então do grupo alfa-amino, assim como a carga do grupo carboxilato, é uma carga então que vai ser dependente do pH do meio e do comportamento desses grupos nesse pH, que pode ser avaliado a partir de uma interpretação da equação tampão de Henderson-Roosevelt. Ainda, nós discutimos que o pKa de ácidos fracos, como os aminoácidos, são pKas que são obtidos a partir da titulação desses ácidos alfa-amino carboxílico. Nessa titulação, então, considerando a natureza ácida de um aminoácido, a gente tem uma titulação, então, que é feita utilizando uma base forte, como o hidróxido, por meio, então, de adição de equivalentes de base. Ainda discutimos que, em função da natureza de ácido fraco, os aminoácidos apresentam regiões onde, no processo de titulação, eles demonstram regiões onde o pH varia lentamente, mesmo quando a adição de grandes quantidades de base. Ou seja, a região sombreada é um exemplo, então, de uma região tamponada. No caso do aminoácido, como existem dois pKs associados, ou seja, dois grupos ionizáveis, nós temos, então, duas faixas de tamponamento. Na última aula, nós discutimos que, em relação a essa faixa de tamponamento, essa região onde ocorre essa variação lenta do pH, que varia no final, onde há o ponto de inflexão, a inclinação da curva muda, nessa região, o ponto médio é exatamente a região onde nós definimos a região onde o pH é igual ao pKa do grupo. Então, os pKs podem ser obtidos dessa forma. Então, nós temos aqui duas regiões tamponadas, dois pontos médios, que são os pontos que identificam o pKa para estes grupos. Ainda nós discutimos que, em função da ionização que vai acontecendo nesse pH crescente, em algum momento a estrutura presente, essa estrutura zwifteriônica, que é aquela estrutura que não apresenta carga líquida, a presença de 100% de estrutura zwifteriônica, ela pode ser estimada, então, pelo cálculo do ponto isoelétrico, que é a média entre os pKas dos grupos que participam dessa ionização. Então, para a glicina, na nossa discussão, nós entendemos então que inicialmente em pHs inferiores ao pK do grupo, pK 2,3, prevalece a forma ácida de ambos os grupos, tanto o grupo amino quanto o grupo ácido carboxílico. À medida que os equivalentes de hidróxido de sódio são adicionados e o pH se eleva, ocorre a ionização do hidrogênio de menor pKa, ou seja, o hidrogênio mais ácido da estrutura, e esse hidrogênio, então, vai sendo abstraído num processo, então, que é um processo de uma reação ácido-base, onde os equivalentes hidróxidos que são adicionados reagem com o próton da estrutura desse ácido fraco, e o resultado dessa reação é que os equivalentes adicionados são convertidos em água, perturbando de forma mínima o equilíbrio estabelecido, o produto iônico da água, ou seja, impactando minimamente no pH. Essa reatividade, como nós já discutimos, a faixa de tamponamento, ela ocorre em pHs que equivalem, então, a uma unidade de pH menor que o pKa do grupo até uma unidade de pH maior que o pKa do grupo. Ou seja, esse próton começa a reagir, começa a ser retirado pelos íons hidróxidos a partir de pH 1,34. Em 2,34, metade das moléculas estão na forma ácida, metade na forma base conjugada. Essa reação se processa, que é a reação de tampão, ela se processa até o valor de 3,34, que é quando
a maior parte dos prótons já reagiu com o meio e nesse momento então está presente a forma base conjugada. Essa interpretação pode ser vista graficamente ou pelas estruturas. Então, utilizando a estrutura, nós vemos então que antes dessa faixa inicial, 1,34, prevalece então a estrutura da forma ácida, numa proporção que quantitativamente pode ser descrita pela equação de Henderson-Rosenbeck, como eu mostrei na última aula. A partir da variação de pH, considerando o pK do grupo e essa faixa de tamponamento, nós temos então que ocorre a ionização desse hidrogênio ácido, convertendo o grupo na sua forma base conjugada. Mas em que momento nós vamos garantir que essa estrutura seja a única estrutura presente, a estrutura de carga zero? Bem, isso vai acontecendo de forma crescente, a maior parte reage até esse limite, que é o limite da reatividade da faixa de tamponamento, mas de forma específica, considerando inclusive essa variação brusca de pH, a gente tem certeza que 100% é a forma zwivteriônica no ponto isoelétrico. À medida, então, que são feitas as adições de mais equivalentes de base, o pH atinge o valor que equivale ao início da segunda região de tamponamento, que vai, então, de 8,60, atinge a maior atividade tamponante em pH igual ao pKa e tem seu limite até uma unidade de pH acima do pKa do grupo. Então, nós temos que a atividade tamponante cessa aqui e a partir desse momento onde a inflexão da curva muda, nós temos a prevalência da forma básica, que é aquela onde tanto o grupo amino da posição alfa quanto o grupo ácido carboxílico estão convertidos nas suas formas básicas. A partir da visualização desse comportamento para esse ácido alfa-carboxílico, a gente agrega aqui mais uma informação. Além do tampão bicarbonato, ácido carbônico e ácido fosfórico, a manutenção do pH fisiológico dentro de faixas tão estreitas também é exercido por um conjunto de moléculas que exercem a função tampão, dentre elas também os aminoácidos. Então, essa interpretação, como eu disse, pode ser uma interpretação gráfica, mas essa interpretação das estruturas presentes, de forma quantitativa, pode ser feita pela equação de Henderson-Rosenbeck, mas de forma estrutural nós podemos fazer utilizando a análise dos grupos em função do pH. Então, vou voltar na glicina, que nós acabamos de ver graficamente, né, a sua variação de comportamento em função da variação do pH, e agora a gente vai ver de forma mais específica as estruturas que estão presentes. Então, como eu disse, em pHs inferiores ao pKa do grupo mais ácido, que é o pKa, o ácido carboxílico, nós temos que a estrutura que prevalece é a estrutura, então, onde todos os grupos estão na forma ácida, ou seja, o grupo ácido carboxílico está protonado e o grupo amino também. Nessa situação, a carga que predomina em função dessa condição de protonação é a carga mais 1, né? Que é a carga líquida em função deste grupo ionizado carregado positivamente. Exatamente qual é a proporção com que essa molécula está presente, a gente consegue com a equação de Henderson-Rosenbeck. Mas a gente pode assumir que, dependendo do pH, se é um pH muito inferior mais do que uma unidade em relação a 2,34, nós temos praticamente só isso, porque se trata de um ácido fraco, a reatividade real desse próton, então, está naquela faixa que a gente construiu, 1,34 até 3,34. Então, digamos que aqui, então, estruturalmente, a gente esteja simulando a titulação. Então, imagine que foi feita a adição de base e, com a adição de base, que o pH tenha se elevado até 2,34. 2,34 é exatamente o pKa desse grupo. Então, nessa situação, nós temos a situação onde nós já discutimos várias vezes de pH igual a pKa. Então, a concentração das espécies presentes é de 50% da espécie doadora de próton, a forma ácida, e 50% da espécie receptora de prótons, que é a forma básica. Em termos de carga, nós temos, então, que essa estrutura contribui com carga mais 1, porque esse grupo está neutro e esse grupo carregado positivamente. Já a outra estrutura presente em 50%, devido à ionização que ocorre, é uma estrutura que esse grupo tem carga menos 1 e esse grupo tem carga mais 1. Dessa forma, essa estrutura contribui com carga zero. Então, vamos pensar.
Qual é a carga líquida do meio nesse contexto? Se 50% das estruturas contribuem com carga mais 1 e 50% contribui com carga 0, a carga média vai ser a carga das duas dividido por 2, ou seja, mais 1 dividido por 2, a carga líquida é mais 0,5. Ainda considerando a titulação, né, pelo acréscimo de equivalentes de base, elevando o pH entre uma faixa de 3 e 9, ou seja, nós temos aqui uma faixa de pH superior ao pKa do grupo ácido carboxílico em mais de uma unidade. Então, nessa situação, a gente entende que este grupo foi completamente ionizado, então ele está aqui na sua forma básica. Esse valor de pH está longe da faixa de reatividade do grupo amino, pois nós já discutimos que a reatividade do grupo amino, já que o pKa é 9,60, ou seja, esse grupo começa a perder o próton para o meio em uma faixa de pH que vai de 8,60 a 10,60. Então, em pH em torno de 9, né, a gente está aqui esbarrando nesse limite, nós temos que a espécie predominante é a espécie, então, que apresenta carga líquida 0, onde esse grupo contribui com mais 1, esse grupo contribui com menos 1. No entanto, nós sabemos que dentro desse intervalo, dependendo do pH, a forma não ionizada, ou seja, de carga mais 1, e a forma zwitteriônica vão estar presentes em frações. A fração exata, calculada pela equação de Randers-Rosebeck. Mas onde eu posso afirmar que existe 100% de estruturas com carga zero, vocês já sabem, é aonde nós temos o pH igual ao ponto isoelétrico, ou seja, em 5,97, como já havíamos previamente calculado. Então, em pH igual a 5,97, que está dentro desse intervalo, nós temos 100% de contribuição dessa espécie. A titulação prosseguindo, nós chegamos aqui no pH 9,6, que é a situação do pH igual a pKa para o grupo alfa-amino. De novo, nesse momento, em relação a este grupo, nós temos que em pH igual a pKa, metade dos grupos estão na forma ácida, doadora de prótons, metade desses grupos estão na sua forma básica, ou seja, aceptora de prótons. Em termos de carga, nós temos que essas forma, né, a forma ácida para o grupo amino, faz com que essa estrutura tenha carga líquida 0. Então, 50% das espécies carga 0, porque menos 1 e mais 1. Já essa outra contribuição dessa estrutura seria uma contribuição onde nós temos 50% das espécies com carga menos 1 e esse grupo como um grupo neutro, ou seja, essa estrutura tem carga menos 1 como carga total. Novamente, a carga líquida do meio considera a carga das espécies que estão presentes nesse pH. Então, nós temos 50% das estruturas contribuindo com carga 0 e 50% das espécies contribuindo com carga menos 1. Então, a carga média para esse meio, nessa situação, é menos meio. Ainda, considerando o final da titulação, em pHs superiores à faixa de reatividade do grupo alfa, nós temos, então, a desprotonação completa do grupo alfa-amino, com todos os grupos sendo, então, convertidos na sua forma básica. Com isso, nós temos, então, esse grupo como um grupo neutro. Então, a carga para a estrutura nessa faixa de pH é a carga, então, proveniente do grupo ácido carboxílico, né, do íon carboxilato. Então, a carga é menos 1, né? Então, essa carga predomina, porque aqui nós estamos avaliando uma faixa, inclusive uma faixa que compõe a faixa de tamponamento. O quanto existe dessa estrutura com carga menos 1, como eu falei, a gente precisa da equação de Randers-Rosebeck. Mas quanto mais elevado e quanto mais afastado dessa faixa de reatividade, maior a proporção das espécies que estão na sua forma básica, né? Quanto menor o pH, né, nós temos a maior contribuição das espécies, dos grupos, na sua forma ácida. Então, essa seria uma representação em termos de estrutura e carga para a compreensão dessa titulação. Então, nós percebemos que em função do pH, a glicina vai de carga líquida mais 1, mais meio, 0, menos meio, até que a carga é realmente uma carga completamente negativa, menos 1. Aqui nesse outro exemplo, eu mostro para vocês agora um grupo que tem uma cadeia lateral ionizável. Observando a estrutura, a gente vê que o grupo ácido carboxílico, aqui o carbono alfa, ligado ao carbono alfa, o grupo amino,
ligado ao carbono alfa também a cadeia lateral, a cadeia R. Essa cadeia lateral contendo um anel imidazólico, que é um anel contendo heteroátomos, é uma cadeia, então, que apresenta grupos ionizáveis, como a gente discutiu na aula passada, que é a cadeia onde um dos nitrogênios pode ser protonado porque o seu par de elétrons não está envolvido com a ressonância que faz desse anel um anel aromático. Então, considerando a mesma análise, quando a gente considera a titulação de um meio que contém histidina, nós vamos ter que pensar que este hidrogênio pode ser ionizado, perdido para o meio. Esse próton ligado ao nitrogênio também pode ser perdido para o meio. E este próton ligado a este anel imidazólico também pode ser abstraído por uma base no meio. Essa análise, então, leva em consideração os pKa's dos grupos. O primeiro pKa, 1,82, é o pKa do hidrogênio mais ácido, ou seja, do grupo ácido carboxílico. Então, considerando a faixa de reatividade desse próton, que nós já discutimos, que vai de 1 unidade de pH abaixo do pKa do grupo até 1 unidade de pH abaixo do grupo, nós teremos frações da espécie carregada e do grupo ionizado. Mas, em pHs acima do pKa desse grupo, muito acima, predomina o grupo ionizado. Então, a gente pode reescrever a estrutura considerando que esses prótons não foram abstraídos para o meio, considerando pHs próximos, superiores ao pKa do primeiro grupo, mas em regiões ainda próximas. Então, o grupo está ionizado, esse está ionizado e esse também está ionizado. Na primeira estrutura, considerando os grupos, como aqui nós temos 2 nitrogênios e os 2 nitrogênios contribuem com carga positiva, e este grupo estaria neutro, a carga líquida para a histidina em pHs baixos seria a carga mais 2. A partir da ionização da carboxila a íon carboxilato, nós temos esse menos 1, mais 1 e mais 1, a carga líquida da espécie passa a ser mais 1. Se o pH continua variando, aumentando em função da adição de equivalentes de base, até que a gente atinja um valor próximo ao pKa do segundo grupo, não tenham dúvida ao interpretar o pKa 6. Não pode ser o pKa do grupo amino da posição alfa. Como a gente já discutiu, e é importante que vocês compreendam as faixas de valores, o pKa do grupo amino da posição alfa, ele tem ali um valor que está entre 8 e 10, um pouco acima de 10 para alguns casos. Então, esse valor de 6 é um hidrogênio muito ácido, não é o hidrogênio da posição alfa de um grupo amino. Então, sem sombra de dúvida, o valor 6 é da cadeia lateral, é do próton ligado ao anel imidazólico. Então, nessa situação, em pH superiores ao pKa 6, considerando a faixa de reatividade que é de 5 até 7, nós temos que esse grupo já está completamente ionizado e esse, então, começa a perder o seu próton até atingir um valor máximo onde praticamente todos os nitrogênios estão na sua forma básica, ou seja, com seu par de elétron disponível. Nesse caso, nós temos, então, que este grupo agora da cadeia lateral está neutro, esse grupo carregado positivamente, esse carregado negativamente, o resultado disso é a carga líquida zero. É o zuivitério. De novo, para que a gente tenha certeza de onde nós temos só o zuivitério presente, precisamos do ponto isoelétrico. O ponto isoelétrico aqui vai levar em consideração os grupos de mesmo comportamento, ou seja, vai levar em consideração a contribuição do grupo amino, que é carregado positivamente, e do nitrogênio, que compõe o anel imidazólico, ou seja, a média entre 9, 17 e 6. Mais uma vez, caminhando com a titulação, a gente tem pHs superiores ao pKa do grupo amino, superiores a 9 e 17, e nesse caso esse grupo é completamente desprotonado, sendo convertido na sua forma básica, e nessa situação nós temos então esses grupos neutros, a única carga como sendo a carga proveniente do grupo do íon carboxilato. Então, de novo, uma variação em função da cadeia lateral de uma carga mais alta, ou seja, de mais 2 a menos 1, mostrando a característica dessa cadeia lateral como sendo uma cadeia lateral polar carregada positivamente. Um outro exemplo, considerando o comportamento estrutural e uma variação com uma análise de pHs mais detalhada do que essa que a gente fez para a histidina, a gente pode fazer aqui para a lisina. Na lisina, considerando a ionização desse aminoácido,
o que a gente precisa interpretar a partir da estrutura é que, então, o grupo carboxila, em função dos pKs disponíveis, esse seria o pK da carboxila, a faixa esperada, o grupo amino, na posição alfa, a faixa esperada, e o valor aqui do pK desse grupo, então o pK da cadeia lateral seria do grupo amino mais distante da carboxila, o grupo amino que apresenta o hidrogênio menos ácido. Dessa forma, se a gente fosse pensar numa curva de titulação para a lisina, nós conseguiríamos ver três patamares, três regiões de tamponamento. Talvez não com tanta clareza, porque a faixa de reatividade do grupo amino na posição alfa é muito próxima da faixa de reatividade da cadeia lateral. Essa aqui vai então de 7,95 até 9,95. Essa vai de 9,53 até 11,53. Então, as inflexões que deveriam ter separações distintas, nesse caso, elas não vão conseguir e a curva vai ter um aspecto emendado dessas duas regiões em função de um intervalo tão curto. Então, apesar de ter três ionizações, graficamente, numa titulação, talvez seria possível apenas ver duas regiões, uma muito clara e uma mais deformada, tá? Então, a interpretação é a mesma. Em pHs inferiores ao pK do primeiro grupo, ou seja, em pH menor do que 2, prevalece a estrutura, então, onde todos os grupos estão protonados, ou seja, são espécies doadoras de próton. Nessa situação, a carga, então, presente é a carga mais 2, que é a carga proveniente dos grupos amino. Numa titulação, com aumento de pH até valores onde o pH seja igual ao pK do grupo ácido carboxílico, como vocês sabem, nós teremos as espécies com 50% ou a concentração da forma ácida igual à concentração da forma básica. A concentração do doador de prótons igual à concentração do receptor de prótons. A forma ácida é essa estrutura que a gente já viu que tem carga mais 2. 50% vai ter esse grupo completamente ionizado, então menos 1 com mais 1 e mais 1, então 50% com a carga mais 1. Dessa forma, nós temos que a carga líquida no meio é a média entre isso. Então, a carga líquida aqui vai ser a carga 1 mais 2 dividido por 2, então nós temos a carga líquida como a carga líquida 1,5, né? À medida que o pH aumenta, em um intervalo aí superior ao pH do grupo, 3 e 8, entre 3 e 8, nós temos então a prevalência, não mais 50% e 50% em relação à forma doadora de próton e receptora de próton, mas nós temos a prevalência do íon carboxilato, né, do receptor de prótons. Então, nesse caso, nós temos o predomínio da carga mais 1. Predomínio porque, como a gente já discutiu, eu preciso interpretar as proporções dentro dessa faixa de pH em função da equação de Anderson-Haselbeck. Onde é que eu posso ter certeza? Eu posso ter certeza do valor da estrutura com carga mais 1, da estrutura com a estrutura com carga líquida 0, né, um valor de 100%, quando a gente tiver o cálculo do ponto isoelétrico. Mas ainda não chegamos nele. À medida que a titulação prossegue, em pH 8,95, que é o pH igual ao pK do segundo grupo, nesse caso, novamente, nós vamos ter pH igual a pKa, então, em relação a esse grupo, nós vamos ter que 50% vai estar na forma básica, 50% desses grupos vão estar na forma ácida. Quando o grupo está na forma ácida, a estrutura tem carga mais 1. Então, 50% das estruturas vão ter carga mais 1 em função dessa protonação. E 50% das estruturas presentes vão estar na forma básica e em função da desprotonação desse grupo, a carga líquida dessa estrutura é a carga 0, né? Então, a carga líquida no meio é a média entre esses valores e aqui, então, nós temos a carga líquida de meio. O pH continua variando até atingir valores maiores e, nesse caso, o valor 9,66 é exatamente a média entre os grupos que apresentam o mesmo comportamento, ou seja, esse grupo contribui com carga positiva, esse grupo contribui com carga positiva, então o ponto isoelétrico, que é o ponto onde
nós temos o zuivitério, ou seja, os grupos têm cargas individuais, mas a estrutura tem carga zero, porque as cargas se anulam, é o ponto, então, onde esses grupos vão se anular. Então, esse está desprotonado, esse está protonado, de forma que menos 1 e mais 1 vão zerar. Esse pH é o ponto isoelétrico, que é a média entre esses grupos que contribuem com carga positiva é 9,69. Então, em 9,69, 100% das espécies estão na forma isoelétrica e, nesse caso, a carga líquida é zero. O pH continua variando até que ele atinja um valor igual ao pKa da cadeia lateral 10,53. Em pH igual a pKa, repetimos a análise, metade dos grupos estão na sua forma básica, metade dos grupos ainda estão na forma doadora de prótons. A forma doadora de prótons desse grupo contribui para que a estrutura tenha carga zero. Então, 50% tem carga zero, porque 50% tem essa estrutura. Os outros 50% já tem esse grupo desprotonado, então tem carga líquida menos 1, que é a carga que é relativa só ao íon carboxilato. Nesse caso, a carga líquida, então, é menos 1 e 0, a carga média vai ser menos meio. Por fim, quando ocorre a desprotonação completa do segundo grupo amino, em pH superiores à faixa de reatividade, à faixa de tamponamento desse grupo, nós temos então esse grupo desprotonado e o predomínio da carga menos 1 em função de que a carga é atribuída a este grupo. Novamente, predomínio, porque a fração com que essa estrutura estará presente depende do pH e de forma quantitativa a gente pode avaliar isso pela equação de Anderson-Hausbeck. De forma qualitativa, eu posso estimar que se o pKa desse grupo é 10,53, a reatividade então desse próton é até 11,53. Então significa que em pH superiores a 11,53, nós teremos esse grupo desprotonado e a carga menos 1. Então, qualitativamente eu uso a faixa de tamponamento como referência, quantitativamente, que é o mais preciso, a gente calcula, tá? E agora é a vez de vocês. Então, eu peço que vocês, utilizando aí as discussões que nós fizemos, que vocês proponham a estrutura dos aminoácidos em pH fisiológico. Então, aqui é diferente dessa análise completa que eu acabei de fazer, aqui é só prever a estrutura no pH fisiológico, 7.3, 7.4, em função dos pKas desses grupos. Ainda, também, eu peço que vocês façam uma análise simulando essa titulação a partir da estrutura do ácido glutâmico, prevendo as estruturas e as cargas predominantes nessas faixas de pH, tanto para o ácido glutâmico e fazendo uma comparação do ácido glutâmico com o ácido aspartico.